A gente vai ler o versículo 21 do capítulo 1 de Jó, que diz assim: E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras de Jó, depois de ele passar por grandes tribulações, está a iniciar a grande tribulação na vida dele. Jó, irmãos, ele foi provado nas 5 áreas mais importantes da vida. Ele foi provado na vida financeira, onde ele perde todos os seus bens. Ele foi provado na vida familiar, onde ele perde os seus filhos, todos de uma vez. Jó foi provado na saúde, onde ele também perdeu a sua saúde. Ele foi provado no casamento, quando a mulher dele o diz para ele amaldiçoar Deus e morrer. E ele foi provado nas amizades também, quando os seus amigos vêm de longe para consolar, mas quando chegam o acusam de muitas coisas, de estar em pecado, e de que tudo esteja acontecendo na vida dele porque ele estava em pecado, e pedindo para ele confessar quais eram esses pecados. Então, irmãos, se a gente for observar a vida de Jó, ele foi provado nessas áreas da vida, e tudo ali de forma simultânea, né? Vida financeira, filhos, saúde, casamento, amizades, tudo isso ele experimentou a dor, porque ele, sendo o homem mais rico, ele foi à falência financeira em apenas um dia, em apenas um momento. Jó provavelmente passou muitos anos trabalhando de forma honesta, de forma íntegra, porque a palavra diz que ele era um homem justo, íntegro, e o próprio Deus quem falou e deu esse testemunho dele, não foi outra pessoa, mas o próprio Deus que deu testemunho de Jó a Satanás, dizendo: ele é um homem íntegro e justo e se desvia do mal. Então Jó, ele passou a vida trabalhando de forma honesta, justa, para ter os seus bens materiais, e ele perde tudo em um momento. Sendo um pai exemplar, que ele também era o pai exemplar, se preocupava com a vida dos filhos, com a família, os irmãos se reuniam para confraternizar, ele tinha preocupação de levantar todo dia e oferecer um sacrifício: Senhor, se os meus filhos estiverem em pecado, perdoa eles, ele era um pai exemplar, e ele sepultou seus 10 filhos no mesmo dia. Imagine a dor daquele pai ter que sepultar seus 10 filhos, tudo num dia só. A dor que tomou conta do seu coração. Sendo um homem saudável, ele foi acometido de uma enfermidade maligna, onde ele perdeu a sua saúde, ficou ali, né, sem poder quase se movimentar, porque a Bíblia diz que ele foi cheio de chagas, de úlceras, desde a coroa da sua cabeça ao solado dos seus pés, ferimentos. Então ele, tendo suportado, irmãos, a mais dura prova, ele foi aconselhado pela sua mulher a amaldiçoar Deus e morrer. Foi esse o conselho que a mulher dele deu para ele, olhando para aquela situação, dizendo: olha, acabou tudo. Você perdeu, você é pobre, agora você não tem mais os bens, você não tem mais os servos, você não tem mais os filhos, você não tem mais saúde. O que te resta? Apenas morrer. Amaldiçoa Deus aí e morre logo, né? E tendo os seus amigos chegado também para consolar, atribuíram caluniosamente contra eles as mais pesadas acusações. E o interessante, irmãos, é como Jó reagiu diante
dessa saraivada de pedras, diante dessa tempestade que desabou sobre a sua cabeça, sobre a sua vida naqueles dias. Como que Jó reagiu? Como que nós reagimos, irmãos, diante dos problemas adversos? Como que nós reagimos quando as coisas são contrárias? Como que nós reagimos diante da tempestade? Como que nós reagimos quando as coisas não vão bem financeiramente? Como que nós reagimos quando as coisas não vão bem no casamento? Como que nós reagimos quando as coisas não vão bem no âmbito familiar? Como que nós reagimos, irmãos, quando as coisas não vão bem com a nossa saúde, com o nosso corpo? É interessante nós observarmos como foi a reação de Jó, como que Jó reagiu, né? Como que ele se comportou. E ele se comportou com uma paciência triunfadora, porque a Bíblia mostra isso, e o próprio Tiago, que escreveu a carta, ele fala sobre a paciência do homem Jó. Então, irmãos, como que ele se comportou? Que visão ele manteve de Deus, mesmo diante daquilo? Porque muitas pessoas, às vezes, quando passa por um problema, a visão que tem de Deus é: Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não olha para mim, parece que Deus ele não tem poder para resolver o meu problema, parece que eu não sou filho de Deus, eu não sou tão querido por Deus como a Bíblia diz, como as pessoas pregam e dizem que nós somos queridos e amados por Deus. Essa é a reação de muita gente. Mas qual foi a visão de Jó? Quem era Deus para Jó? Quem era o Deus de Jó? Nós ouvimos muito essa expressão: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas quem era o Deus de Jó? Quem é o meu Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o nosso Deus? E isso em todos os momentos da nossa vida, quando as coisas vão bem ou quando não, quando estamos na bonança ou quando nós estamos na tempestade, quando nós estamos com fartura ou na escassez. Quem é Deus para nós, irmãos? Eu queria olhar com essa visão, né? Quem era o Deus de Jó? Quem é o nosso Deus? Quem é o Deus que nós servimos? Primeiro, o texto que nós lemos aí nos diz que o Deus de Jó é o Deus que dá, porque ele mesmo diz, depois que ele perde todas as coisas, e que ele então é aconselhado pela sua esposa, que amaldiçoe Deus e morra. Ele então rasga suas vestes, ele raspa sua cabeça, cobre-se com lençol, e diz que ele adorou a Deus. Ao invés de amaldiçoar a Deus, ele continua adorando Deus, e ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei, o Senhor me deu. Então, irmãos, o Deus de Jó, ele reconhece que é o Deus que dá. Sendo Jó o homem mais rico que era do Oriente, do seu tempo, da sua geração ali, que a Bíblia diz isso, ele compreendia que tudo que possuía, bens, família, era procedente das mãos de Deus. Era isso que ele reconhecia: o Senhor me deu. Ele reconhecia que tudo aquilo que ele havia conquistado foi Deus que deu para ele. Foi Deus quem fez com que chegasse essas coisas até ele, até a sua casa, a sua família. Portanto, bens, família, prestígio, respeito, tudo aquilo era dádiva de Deus na vida dele. E é esse Deus, irmãos, que nós servimos. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riqueza. É Deus que fortalece cada um de nós para trabalhar todos os dias e trazer o pão de cada dia para a nossa mesa. É esse Deus. Riqueza e glória, diz a palavra, vem de Deus. É do Senhor, das suas dadivosas mãos. Aliás, a Bíblia diz que toda boa dádiva procede das mãos do Senhor, das mãos de Deus. Os bens, irmãos, são fruto do trabalho honesto.
e da bênção de Deus. Jó era um homem honesto, justo, íntegro, e ele reconhecia que tudo aquilo, o seu trabalho, o seu esforço, por mais que ele tenha se esforçado, por mais que ele tenha se dedicado, se empenhado, investido talvez em muitas coisas, começado ali no pouco e chegado ao muito, ele reconheceu que foi Deus que deu. E é Deus, irmãos, quem dá a chuva e o sol. É Ele quem dá saúde e força. É Deus quem abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sobre nós, e bênçãos sem medidas. Que nós não venhamos, irmãos, ter um coração orgulhoso. Que nós não venhamos, irmãos, sermos cegos e achar que todos os nossos recursos ou as nossas capacidades, elas não vêm de Deus, mas elas vêm do Senhor. É Ele quem dá vida para nós, é Ele quem nos dá as capacidades necessárias para trabalharmos, é Ele quem abre portas, janelas do céu para nos abençoar. Ele é o doador, Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então Jó compreendia isso. Quem era o Deus de Jó? O Deus que dá. Porque Jó era o homem, como diz a palavra, o homem mais rico ali da sua geração do Oriente, e ele perdeu tudo, mas ele olha para trás e diz: foi Deus que me deu tudo isso, foi Deus que me deu. Segundo lugar, irmãos, o Deus de Jó é o Deus que tira também. Jó reconhece isso, e ele diz: o Senhor deu, o Senhor o tomou. O Senhor deu, o Senhor tomou. O mesmo Deus, irmãos, que dá, também pode tirar. E para tirar, Deus pode usar instrumentos da sua providência. No caso de Jó, Deus usou fogo, Deus usou os inimigos sabeus, os caldeus, que vieram e levaram os seus servos, usou o fogo que matou seus animais. Deus usou, e Ele pode usar, uma providência sombria para tirar aqueles que são, a sua herança, os filhos. Até mesmo, irmãos, Satanás está a serviço de Deus para cumprir o propósito soberano de Deus. Fica bem claro no texto que nós lemos, quando a gente lê o livro de Jó no início, que Satanás, ele está a serviço de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. O Senhor, o Deus dos exércitos, Ele manda nos céus, Ele manda na terra, Ele manda no inferno, Ele manda no diabo. Ele tem poder e autoridade sobre principados, sobre potestades. Nada acontece, irmãos, sem a permissão de Deus. Nada. A gente olha o cenário do mundo, tantas coisas acontecendo. Deus permite acontecer. Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Tudo e todos estão sob o seu comando, debaixo da sua autoridade. Satanás, ele é um ser limitado, e ele é limitado por Deus. Satanás, ele não vai além do que Deus permite, além da permissão de Deus. Ele não vai. Ele vai até onde o Senhor permite. Na história, no enredo aqui da vida de Jó, isso fica bem claro. O Senhor permite ele tirar todos os seus bens, seus filhos, tocar no seu corpo, mas o Senhor diz para ele: você não vai tirar a vida dele. Colocou um limite. Então, irmãos, Deus, ele permitiu que os bens de Jó fossem tirados de suas mãos. Deus permitiu que os filhos de Jó fossem arrancados dos seus braços, para provar ao mundo que Jó amava o Senhor mais do que riqueza e família.
Jó amava Deus mais do que essas coisas. Jó servia a Deus não pelas dádivas de Deus, mas pelo caráter de Deus. Foi esse contestamento que Satanás colocou diante de Deus. Quando ele está diante de Deus, o Senhor disse: tu viu meu servo Jó? Um homem íntegro, justo, um homem honesto, um homem que se desvia do mal. Satanás vai vir para Deus, mas também ele tem tudo. Ele tem tudo que pode promover felicidade para ele. Senhor, não deixe faltar nada para ele. Tira dele para ver se ele não vai zombar, para ver se ele não vai te negar. E Deus, conhecendo o caráter de Jó, o adorador que era Jó, Deus então diz para Satanás: tira dele para ver. Satanás tira tudo. Jó não nega a Deus, mas ele continua adorando. E Deus permite tirar, irmãos. Deus que dá é o Deus que também pode tirar. Talvez tem coisas em nossa vida que Deus nos deu, mas tirou para nos ensinar, para nos fazer mais humilde, mais dependente dele, para reconhecermos mais a nossa dependência desse Deus. Talvez Deus tira coisas de nós, irmãos, porque o nosso coração está muito apegado a essas coisas. Mas em terceiro lugar, o Deus de Jó é o Deus que preserva. No capítulo 2, versículo 6, o texto diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Como eu disse antes, Satanás recebeu a permissão de Deus de tirar tudo aquilo que era material de Jó e até mesmo a sua saúde. Mas ele não teve a permissão para tirar a vida de Jó. Satanás, irmãos, ele insinuou que Deus precisava subornar as pessoas com os bens para receber delas adoração. Ele insistiu que Jó só servia a Deus por interesse. Ele adora a Deus porque tem bens materiais, ele tem riqueza. Satanás insinuou que Jó só adorava a Deus porque tinha uma boa família, bons filhos, uma boa esposa, um casamento exemplar. E Deus então, irmãos, ele permitiu Jó tirar essas coisas. E sem que Jó soubesse, Deus o constituiu ser um advogado na terra. Constituiu, ele mesmo se constituiu advogado de Jó aqui na terra. O Senhor defendeu, dizendo: ele é íntegro, é justo, e ele me adora não por essas coisas, tira dele para ver. Colocou em suas mãos a defesa de sua reputação. Então, irmão, Satanás levou 3 teses: ninguém ama a Deus mais do que dinheiro, do que família e do que a si mesmo. Porque são coisas que as pessoas amam, são coisas que as pessoas lutam por isso, por dinheiro. Por dinheiro muitos morrem, por dinheiro muitos matam, por dinheiro muitos sacrificam sua saúde, sua própria família. Para muitos o bem mais precioso, e de fato o bem mais precioso que temos aqui nessa terra é a família. Filhos, esposa, esposo, são bens preciosos. Pais, mães. E nós amamos também nós mesmos e procuramos cuidar de nós. E Jó, então, ele insinuou que, Satanás insinuou que Jó amava mais essas coisas do que a Deus. Jó, porém, irmãos, derrotou essas 3 teses de Satanás. Ele provou que amava mais a Deus do que o dinheiro. Ele provou que amava Deus mais do que sua própria família.
Ele provou que amava Deus mais do que a si mesmo. Deus colocou limites na ação de Satanás, mas ele permitiu que ele tocasse nos seus bens, na família, na saúde de Jó. Ficou provado, irmãos, que Satanás é um ser limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus permite, e nem um centímetro a mais, nem um centímetro a mais. Lutero, reformador, ele escreveu dizendo: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira permitir. Reconhecendo a soberania de Deus e a limitação de Satanás, ele diz: Satanás é um cachorro na coleira de Deus, e ele só vai até onde essa coleira, essa corrente permitir ele ir. Deus, irmãos, permitiu Satanás tocar nos ossos e na carne de Jó, mas ordenou a preservar a sua vida. Mesmo sendo Satanás assassino desde o princípio, ele não conseguiu, irmãos, tirar a vida de Jó, porque Deus mesmo preservou. O Deus de Jó, irmãos, é o Deus que preserva, é o Deus que conserva, é o Deus que preservou Jó para, através dele, cumprir o propósito, o seu desígnio de dizer para Satanás que o homem chamado por Deus, que ama a Deus de verdade, ele ama a Deus mais do que bens, mais do que família, mais do que a si mesmo. Deus, irmãos, é quem preserva em meio às provações da vida. Quantas provações nós já passamos? Quantas provações você já passou e você diz: eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu não suporto. E Deus tem te sustentado, Deus tem te preservado. O próprio Paulo vai dizer que nenhuma provação ela vai além do que nós podemos suportar. Deus sabe o que nós podemos suportar, e Ele não vai permitir que nenhum de nós sejamos provados além da nossa capacidade, da nossa força. Ele é o Deus que preserva. Ele é o Deus que preserva, irmãos. Esse é o Deus de Jó, esse é o nosso Deus. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. E para que ele termine essa obra, irmãos, ele vai nos preservar, ele vai nos proteger, ele vai nos livrar, ele vai nos dar força, ele vai nos capacitar, vai nos fazer perseverar. Quantos de nós já não pensamos em parar, em desistir, em jogar a toalha, em dizer: Senhor, não dá mais, voltar para o mundo, para a vida que nós tínhamos antes? E o Senhor tem nos segurado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos preservado. Mas em quarto lugar, irmãos, o Deus de Jó é o Deus que restaura. Vamos lá para o final do capítulo, no capítulo 42. Final do livro, melhor, no capítulo 42, onde diz assim, versículo 10: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus amigos e todos os seus irmãos e suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos,
e 3 filhas. Irmãos, Deus restaurou a sorte de Jó, devolveu em dobro tudo o que outrora ele possuía. Tudo foi devolvido em dobro. Jó foi curado e diz a palavra que ele viveu mais 140 anos. Jó recebeu em dobro tudo quanto ele possuía. Se Jó, irmão, já era o homem mais rico do Oriente, agora ele é duplamente o mais rico. Deus restaurou a sorte dos amigos de Jó, quando este estava orando, diz a palavra. Deus restaurou o casamento de Jó, e ele teve mais 7 filhos e 3 filhas, mais 10 filhos. Agora ele tinha o dobro de tudo, de animais, de servos, de bens, saúde. 10 filhos no céu, 10 filhos na terra. Deus, irmãos, é o Deus que restaura. As 5 áreas que Satanás tentou destruir a vida de Jó: vida financeira, filhos, saúde, casamento e amizades, Deus restaurou todas elas. O propósito de Satanás era colocar Deus contra Jó, afastar Jó de Deus, mas ele não conseguiu. O que aconteceu é que Jó se aproximou mais de Deus, e ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Irmãos, as provações, elas são didáticas em nossa vida, é para nos ensinar, é para ensinar o quanto nós somos fracos e Deus é forte, o quanto nós somos dependentes de Deus. As provações que vêm sobre nós é para nos aproximar mais de Deus e não nos afastar de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que realmente, irmãos, ama a Deus, na provação ele não se afasta de Deus, pelo contrário, ele se aproxima de Deus, ele corre para mais próximo de Deus, ele clama mais pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo livramento de Deus, pelo sustento, pela força que vem do Senhor. Foi isso que fez, irmão, Jó um vencedor. Resta claro afirmar, irmãos, portanto, que o Deus de Jó é o Deus que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus quando a aflição bate na tua porta? Quando a dor invade teu peito, a tua alma? Quem é o teu Deus quando a fartura vai embora? Quem é o teu Deus quando a enfermidade chega? Quando os problemas entram na porta da sua casa? Jó continuou adorando a Deus. Jó disse: o meu Deus é o que dá, é o que tira. Meu Deus é o que preserva. Meu Deus é o que restaura. O nosso Deus, irmãos, é esse Deus. O Deus que restaura. O Deus que restaurou a nossa vida em Cristo Jesus. Nós somos pecadores. O pecado trouxe para nós condenação. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele trouxe separação entre o homem e Deus. O pecado trouxe inimizade entre o homem e Deus. O pecado fez de nós inimigos de Deus. Mas o Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor enviou seu Filho Jesus para restaurar a nossa comunhão com Ele, para nos dar de volta aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. O Senhor, irmãos, enviou Jesus Cristo para fazer de nós filhos e herdeiros. Nós somos ricos, nós temos uma herança incorruptível, nós temos a coroa da vida eterna nos aguardando.
Outro dia o pessoal falando sobre futebol, e aí disse, quando tu jogava bola, tu era mais novo, tu foi convocado alguma vez para a seleção do Amarante? Eu disse, não. Aí foi se vangloriar e dizer sobre isso. Eu disse, o que é isso diante do... Meu nome está escrito no livro da vida, isso aí não é nada. Teu nome no listo, na seleção de Amarante, o que é isso? Meu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, há privilégio maior para nós do que esse, do que ter o nosso nome escrito no livro da vida, do que ter a certeza de naquele dia folhas serão passadas, nosso nome procurado está lá escrito, redimido, resgatado, salvo. O Senhor nos restaurou. Glória ao nosso Deus, irmãos, por isso. Esse é o nosso Deus. Deus que dá e tira. O Deus que preserva. O Deus que restaura. Amém?